Agora sim, vamos para o assunto do dia. Na íntegra, então, o depoimento da jornalista Dayana Garbim. Ela tem o transtorno disfórmico corporal e conta a sua história. Nós estamos aprisionados no nosso corpo, com vergonha do nosso corpo. E a gente precisa romper isso, porque essa é a nossa próxima revolução. Quantas vezes você já deixou de ir à praia de biquíni? Você já deixou de ficar nua na frente do seu marido? Você já deixou de ir a uma festa por sentir-se inadequada no seu corpo? A forma do seu corpo não define se você vai ser feliz dentro dele. A sociedade adoeceu. Beleza não traz felicidade. Magreza não traz felicidade. O Fazendo as Pazes com o Corpo é um livro em que eu mostro como foi a minha jornada para descobrir que eu tinha um transtorno alimentar, eu precisava de ajuda e descobrir que a gente precisa, na verdade, é pegar o nosso corpo de volta para a gente. Eu decidi escrever esse livro para falar para você que você não está sozinho. Milhões de pessoas no mundo todo têm problemas com a alimentação, sofrem de transtorno alimentar, de comer transtornado ou vivem tão aprisionados em dietas que já não conseguem fazer uma refeição em paz. Quem disse que é saudável você viver em extrema restrição e se exercitar muito mais do que o seu corpo pode suportar todos os dias? Quem disse que viver aprisionado desse jeito no seu corpo e na dieta é saúde? A gente inverteu os valores. Saúde é você ter paz na sua relação com o seu corpo e com a comida. A gente está vivendo numa sociedade Pois bem, gente, um relato aí da Dayana Garbim, ela que sofre dessa doença. Segundo ela veste uma roupa, ela nunca se sente bonita, ela tem que pedir a opinião para o marido, que é inclusive o jornalista Tiago Laffer, né? Bom, gente, estamos aqui para falar com a psicóloga, então, sobre esse assunto. Thaís Gazotti, seja muito bem-vinda aqui no RF com você, viu? Obrigada. É um prazer estar podendo conversar sobre esse assunto. É um assunto tão novo para a grande maioria das pessoas, mas que já existe há muitos anos. Bom, você, Thaís, você trabalha com pessoas que cuidam muito da imagem, né? Você trabalha numa equipe, na verdade, que é uma equipe multidisciplinar, você como psicóloga, nutricionista e também personal trainer, ajudando aí as pessoas a melhorarem realmente o visual, o corpo, né? Só que para você conquistar o corpo bonito, você também precisa estar com a mente bonita, é isso? Quando nós falamos em questão de saúde, é interessante sempre pensar na saúde enquanto um modelo biopsicossocial. Então, a saúde biológica, ela é o cuidado com o corpo na alimentação, o cuidado com o corpo na educação física. Fora isso, tem o psicológico, que é a nossa parte de saúde que nos leva, na realidade, a cuidar do nosso biológico e do social. E o social pode entrar a questão sociológica, cultural, econômica e política, mas também do lazer. E o social na questão de você cuidar das suas relações sociais. E isso também é muito importante. Na parte da psicologia, nós cuidamos tanto da saúde mental, psicológica, quanto também trabalhamos com as relações sociais. Mas aí a gente começa a perceber que a pessoa está ultrapassando os limites. Quando dá para se notar? Você deve ter casos assim com frequência. A pessoa já está com um corpo bacana, legal, torneado, sem gordura. Eu acho assim, ninguém é perfeito, né, Thaís? Mas de repente, mesmo a pessoa sendo linda, todo mundo admirando a pessoa, ela encontra um defeito. Por que isso acontece? Então, é difícil falar exatamente o porquê isso acontece de um modo generalizado, sem eu conhecer o caso específico da pessoa, porque apesar de todos nós termos algumas insatisfações com nós mesmos, somos casos únicos, então não consigo generalizar, mas atualmente o grande acesso a redes sociais
E a grande disseminação de um cuidado físico, principalmente, tem desencadeado uma maior insatisfação corporal. Você como psicóloga, qual a dica, Thaís? É óbvio, a gente entra hoje em dia no Facebook, no Instagram, acompanhamos blogueiras fitness, né? Mulheres malhadas, homens malhados também, né? Cada vez mais em exposição, levando essa vida fitness. E quem tá do lado de cá olha e fala, poxa, queria ser assim, mas eu não consigo. Eu tenho uma gordurinha aqui, a outra ali, e fica naquela ilusão achando que ela é feia, né? Qual a sua dica como psicóloga? De repente deixar um pouco a rede social? Acredito que deixar a rede social seria um pouco forte, porque nós estamos vivendo num mundo muito digital. Sim. Então, nas redes sociais são o nosso caminho mais próximo da população. A minha maior dica em relação às redes sociais é sempre olhar a rede social com um filtro. Tudo que é postado na rede social, ele tem um filtro. Ele tem o filtro da escolha de quem postou, Tem ele maquiagem, tem a maquiagem, o Photoshop, toda a iluminação, às vezes saiu com luz mais apagada, coloca um pouco mais de luz, uma pose, puxa o abdômen, faz um pouco mais de força, tem o ângulo. E tudo que a gente vê na rede social que não seja vídeo, ele é de 2 dimensões. Ele não é tridimensional. Sim. Então, você não tem noção da pessoa por completo. E nós não somos, na vida real, 2 dimensões. Então, você pode estar pensando, nossa, aquela pessoa ela não tem, talvez, uma gordurinha aqui, ou o braço dela é um pouco mais torneado que o meu. Você acha pela foto. Pela foto, porque ela tem um ângulo e ela tem uma luz certa. Sim. Então, aquilo ali, ele é 2 dimensões, você não consegue ver pelo outro ângulo, pelo outro lado. Ou seja, olha a foto de uma pessoa, começa a olhar com outro olhar, gente. Tirando essas máscaras, não é mesmo? Porque, como você disse, tem pose, tem luz, né? E principalmente existem aplicativos que deixam as pessoas lindas. Inclusive, gente, tem um aplicativo que esses dias eu achei um absurdo, viu, Thaís? Ele emagrece a pessoa. Ele tira a gordurinha, ele afina a cintura, ele amplia a coxa. Assim, qualquer pessoa se torna uma blogueira fitness, não é mesmo? Você se torna um panorama de beleza que, na verdade, não existe e aquela pessoa, na verdade, também não é. Sim. Ela se fez ser, ela deu uma afinadinha, ela deu uma cinturada, ela aumentou um pouquinho o quadril dela pode ser um pouco pequeno, ela pode também não gostar. E o pior, a pessoa vive essa mentira, né? Na rede social. Essa mentira no mundo virtual. Daí você marca um encontro, vai lá encontrar e não é aquela pessoa. Uma publicidade falsa, não é mesmo? Bom, vamos falar então sobre a dissormia. Existem várias diferenças de doenças? Fala um pouquinho, Thaís. Tem o transtorno dismórfico corporal, que é o TDC, que é um transtorno psiquiátrico, que ele se encaixa na categoria da classe de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, se a gente for pegar um exemplo de um transtorno dismórfico corporal, é o Michael Jackson. Ele tinha esse transtorno. Então, ele tinha uma obsessão e uma compulsão por pensar em um aspecto que para ele era extremamente exagerado e a obsessão de pensamento em comparar com o outro, que o dele estava errado. Nós temos, inclusive, apenas imagens de um estudo feito, né, de um trabalho feito por uma universidade. Pode ir rodando aqui, porque é exatamente isso. Você pode até falar, olha, a pessoa se olha no espelho, daqui a pouco vão passar outras pessoas, ela olha para as outras pessoas, olha, como numa foto, ela quer ser aquilo, né? Ela não se reconhece, né? Existe uma comparação e uma busca de se adequar ao que ela considera bonito e vê nela feio. Mas o dismórfico corporal, ele é pontual. Ele é um aspecto pontual que muitas vezes não é tão exagerado, mas que a pessoa enxerga 3 vezes maior, 4 vezes maior. Mas é um aspecto limitado. É aquele aspecto, por exemplo, o meu nariz, o meu seio, a minha barriga. É um aspecto limitado. E daí nós temos a distorção de imagem corporal,
A distorção de imagem corporal é um outro transtorno psiquiátrico muito relacionado aos transtornos alimentares e que ele está relacionado a uma imagem corporal completa dessa pessoa. Então a pessoa se enxerga por completamente feia, ela se enxerga inteiramente gorda. Talvez uma área ou outra ela enxergue um pouco mais gorda, mas ela é a pessoa gorda que ela enxerga. E na verdade é totalmente distorcida essa imagem que ela se olha. Que tristeza viver assim, né? Olha, nós temos aqui um depoimento, na verdade, que eu já pedi, né? É uma pessoa da Bahia, eu não vou identificar, porque eu acho que esse assunto, né, não seria tão legal, mas ela disse que ela tem seios grandes, ela já deixou até de sair por conta disso, por ter os seios grandes, até que um namorado dela um dia falou, seus seios são lindos. Precisou de uma pessoa falar para ela ter essa autoestima resgatada. E hoje, sim, ela sai e está feliz com o corpo. Esse namorado, essa fala desse namorado, que é uma pessoa de confiança para ela, trouxe uma confiança de autoestima para ela reconhecer que o corpo dela tem outra pessoa que gosta, então por que eu não vou gostar? Isso é muito importante, né? Sim. Tem um outro relato aqui, que eu não vou citar nome, né? Mas é igual a um depoimento. Durante uma entrevista que eu fiz esses dias aqui, a pessoa me mandou, Marielle, eu me acho feia. É também, mais uma vez, uma mulher telespectadora dizendo, eu me acho muito feia, não me sinto bem. É muito triste você ver um relato desse, né? Porque, na verdade, hoje em dia a sociedade realmente vê a beleza, gente, externa. E a gente tem que começar a ver um pouquinho a beleza interna também, né, Thaís? Com certeza. É o X da questão. Na nossa atualidade, o cuidado com a nossa autoestima, ele está deixado de lado. As pessoas estão se espelhando muito no que elas estão vendo na rede social, no que elas estão vendo do amigo ou da colega que faz mais atividade física, que consegue fazer a dieta, o plano alimentar exatamente como deve ser feito, de qualquer maneira, ela se compara a isso e a autoestima dela cai. O seu autoconceito de ser incapaz de fazer, o seu autoconceito de não estar ligada conforme as outras pessoas estão, fazendo atividade física 7 dias na semana, comendo bem todas as horas, todas as refeições, o seu autoconceito também te diminui. E ele diminui ainda mais a sua autoestima, porque daí você não é capaz de fazer. Thaís, esse grande número de pessoas aí nesse mundo fitness, de repente seria realmente um resultado de pessoas que são inseguras? É difícil responder, deveria na verdade ser feita uma pesquisa. Sim. Mas essas pessoas, elas... Quando a pessoa busca demais a perfeição, é porque no fundinho, ela também se sente feia? É porque, pelo menos no início, ela não estava satisfeita. Pelo menos no início, ela pode não estar realmente satisfeita com ela e ela foi entrando para esse mundo fitness para encontrar uma satisfação. Muitas pessoas entram no mundo fitness, encontram um prazer em realizar aquela tarefa e continuam fazendo por prazer. Mas aí, se nós formos pensar no aspecto biopsicossocial, para a pessoa estar fazendo a atividade ou aderindo a um plano alimentar de modo saudável, ela tem que estar numa saúde biopsicossocial. E isso entra atender às vontades, atender a desejos, atender a prazeres, atender a momentos que às vezes a gente não consegue. A gente não consegue fazer o treino como devia ser feito, a gente não consegue aderir à atividade física como o nosso amigo consegue e tudo bem. Tudo bem, porque nós não somos os mesmos, nós não somos iguais. De repente, essa pessoa que está em busca do corpo perfeito, sai um dia da dieta, sai um dia do treino, fica com aquele peso na consciência. Opa, já é sinal de alerta. Sim, é sinal de alerta. É sinal de alerta. Bom, temos mais uma opinião aqui. Não vou falar o nome mais uma vez. Ela disse que ela está gordinha e não sente mais vontade nem de se arrumar. Ela se acha gorda e feia. Qual o ponto de partida para essa pessoa resgatar a autoestima? Eu acho que de repente seria realmente
avaliar, né, psicologicamente. Sim. E ter um start aí numa dieta, ir para uma academia, não é mesmo? Seria realmente, o inicial seria ela ter um contato com um psicólogo, para ela poder olhar para si e encontrar o que nela dá prazer e o que ela tem vontade de realizar. A pessoa pode não se sentir feliz, mas ela não é uma pessoa que gosta de realizar muitas tarefas de exercício físico. Então, como que ela pode se sentir melhor no próprio corpo fazendo atividades que, no caso, ela vê os outros fazendo e ela não se sente à vontade de fazer. Muitas pessoas não se sentem à vontade de iniciar uma academia porque não quer colocar roupa de academia, Sim. porque não se sente bem com essa roupa. Essa roupa realmente torneia, ela mostra, ela deixa um pouco mais vulnerável essa pessoa. Daí o que fazer nesse caso? Nesse caso, um acompanhamento psicológico para a pessoa poder se encontrar nessa questão. Ok, Thaís, olha, tenho mais uma opinião, na verdade, bastante gente dando relato aqui. A minha vizinha não sai de casa, é um telespectador da Bahia, viu? Porque ela se acha gordinha. Será que pode ser o início de depressão? É difícil falar se é o início de depressão com tão poucos dados e relatos, não conheço essa pessoa. Mas é interessante pensar que todos os transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais. Então, ele tem um fator biológico predisponente, ele tem um fator psicológico, que já pode trazer para a pessoa alguns fatores que desencadeiem isso, e um fator social que é mantenedor. Então, o social dessa pessoa pode trazer a ela um incômodo de como ela está se sentindo. Por exemplo, uma pessoa que está muito próxima dela falando que ela realmente está gordinha, que as roupas delas não estão adequando a ela e às vezes entrando em outros aspectos. Por exemplo, você não é capaz de realizar isso, você não fez tal formação, o seu trabalho você não realiza como deveria ser feito e a pessoa pode sim entrar num humor deprimido. Mas tem que fazer uma avaliação psicológica e psiquiátrica para saber se realmente tem esse transtorno. Quando a pessoa está nessa situação, se acha feia, tem que, gente, olha, dar linha, como se fala, né? Em pessoas que são mal-humoradas, em pessoas que não ajudam, que inclusive só criticam, né? É importante estar sempre junto com as pessoas que te agradam. Que tem uma força, te dê uma lição, te impulsione, né? Te dê força, não aquelas que te criticam tanto. São aquelas pessoas que a gente tem vínculo de confiança, aquelas pessoas que a gente se sente bem, independente da nossa forma, independente do que nós estamos sendo nesse momento. Bacana. Então, isso é muito importante.